O livro de Jó é, sem dúvida, uma das histórias mais intrigantes e misteriosas da Bíblia. Ele nos leva a uma terra distante, chamada Uz, um lugar pouco conhecido e fora dos limites de Israel. Curiosamente, Jó, o protagonista da história, também não é israelita. E o autor, de maneira sábia, escolheu não nos dar nenhuma pista clara sobre quando essa história aconteceu, nos deixando focar no que realmente importa: a experiência de Jó e as profundas questões sobre sofrimento e justiça que a história levanta. Diferente de muitos outros livros da Bíblia, o livro de Jó não se preocupa com datas ou eventos históricos. Ele é construído com uma estrutura literária bem definida. Começa com um breve prólogo, termina com um epílogo e, no meio, há uma série de diálogos poéticos e densos, onde Jó conversa com seus amigos. Mas, além disso, há algo ainda mais profundo acontecendo. As respostas que tanto buscamos sobre a dor e a justiça de Deus surgem gradualmente, revelando-se no desenrolar da narrativa. A história começa com Jó, um homem descrito como justo e íntegro, conhecido por sua devoção a Deus e por evitar o mal a todo custo. Mas, de repente, a narrativa nos leva para um cenário celestial, onde Deus está reunido com os seres do céu, como um rei cercado por seus conselheiros. Nessa cena, há um personagem curioso chamado o Acusador, que muitos conhecem como Satanás. E assim, surge um debate entre Deus e o Acusador sobre a verdadeira lealdade de Jó. O Acusador lança uma acusação ousada. Jó só é fiel a Deus porque sua vida é próspera e sem problemas. Tire todas as suas bênçãos e verá que ele o abandonará. Deus, confiante na integridade de Jó, permite que o acusador teste sua lealdade, mas com limites claros. Neste momento, você provavelmente está se perguntando: mas por que Deus permitiria isso? Parece que o livro vai nos conduzir a uma resposta sobre por que pessoas boas sofrem. No entanto, à medida que mergulhamos mais na história, percebemos que o propósito do livro de Jó é muito mais profundo. Não é simplesmente sobre o sofrimento, mas sobre o questionamento da justiça divina e como o universo opera sob a sabedoria de Deus. O prólogo termina com Jó perdendo tudo: seus bens, sua saúde e até a confiança de sua esposa. E é nesse ponto que entram 3 de seus amigos: Elifaz, Bildade e Zofar, prontos para oferecer suas teorias sobre por que tudo isso está acontecendo. Cada um com suas próprias ideias, mas todos com um objetivo em comum: tentar explicar o inexplicável. Assim, começa a jornada de Jó através do diálogo e da dor. A história de Jó toma um rumo diferente quando ele e seus amigos começam a discutir um tema central da humanidade: a relação entre Deus, a justiça e o sofrimento. A partir desse ponto, o livro se transforma em uma profunda reflexão sobre a condição humana e o caráter divino. Jó é o primeiro a falar, e o ciclo de diálogos se inicia. Esses diálogos seguem um padrão interessante. Primeiro, Jó expõe sua dor e suas perguntas. Em seguida, um de seus amigos responde com sua própria interpretação do que está acontecendo. A isso, Jó responde, defendendo sua inocência, e o ciclo se repete com outro amigo, criando um intenso debate que se desenrola por 3 ciclos completos de discussões. No centro desse debate estão 3 grandes perguntas. Será que Deus é verdadeiramente justo? Deus governa o universo com base em um princípio estrito de justiça? E, se isso for verdade, como podemos explicar o sofrimento de Jó? Para Jó e seus amigos, a base da justiça divina parece simples. O universo deve operar de acordo com um princípio claro de causa e efeito. Se alguém é justo, fiel e honra a Deus,
então as bênçãos e coisas boas deveriam acontecer em sua vida. Por outro lado, aqueles que agem de maneira errada, cometem erros e desonram a Deus, inevitavelmente enfrentariam punições e sofrimento. Mas o sofrimento de Jó desafia essa lógica. O ponto central do argumento de Jó é este: ele é inocente. Ele sabe que sua dor não é uma punição por algum pecado, porque ele se manteve justo e íntegro. E como leitores, sabemos que ele está certo. No prólogo, o próprio Deus afirmou que Jó é irrepreensível. Isso leva Jó a uma conclusão inquietante. Se ele, um homem justo, está sofrendo sem motivo aparente, então talvez Deus não esteja operando o mundo de maneira justa. Ou pior, talvez Deus seja injusto. Seus amigos, no entanto, discordam completamente. Para eles, Deus é sem dúvida justo. A justiça divina é inquestionável, e se Jó está sofrendo, deve haver um motivo. Eles insinuam que Jó, mesmo que não tenha percebido, deve ter cometido algum pecado grave, e Deus está apenas aplicando a punição merecida. Alguns de seus amigos chegam a sugerir possíveis erros que Jó poderia ter cometido. Jó, frustrado com as respostas simplistas de seus amigos, se irrita cada vez mais. Em vez de ajudá-lo, eles só aumentam sua dor. A certa altura, ele desiste de discutir com eles e decide levar sua queixa diretamente a Deus. Jó quer respostas. Ele quer entender por que está sofrendo tanto e não aceitará as suposições dos amigos como verdade. Durante esses discursos, Jó passa por uma montanha-russa emocional. Ele costumava acreditar firmemente que Deus era justo, mas agora, diante de sua dor inexplicável, ele começa a duvidar. Em momentos de desespero, Jó chega a acusar Deus de ser um opressor. Ele até sugere que Deus, de alguma forma, orquestrou toda a injustiça que ele vê no mundo. Mas, logo após expressar essa acusação, ele recua, chocado com seus próprios pensamentos. Jó quer acreditar que Deus é justo, mas sua experiência de sofrimento o deixa confuso e em dúvida. Por fim, Jó faz uma declaração final de sua inocência e exige que Deus apareça e se explique pessoalmente. Ele quer respostas diretas e não aceita mais os conselhos de seus amigos. É nesse momento que um novo personagem entra em cena: Eliú, o Buzita. Ele não fazia parte do círculo original dos amigos de Jó, mas traz uma nova perspectiva para a discussão. E assim, a narrativa se move para o próximo capítulo dessa complexa história. Quando Eliú entra em cena, ele apresenta uma visão diferente, mas ainda baseada na mesma premissa que Jó e seus amigos mantêm. Deus é justo e, portanto, governa o universo com base em princípios de justiça. No entanto, ao contrário dos outros, Eliú propõe uma interpretação mais sofisticada sobre o sofrimento de pessoas justas. Para ele, o sofrimento não é necessariamente uma punição por pecados passados. Eliú sugere que o sofrimento pode ser uma forma de aviso, um método divino para impedir que alguém cometa pecados no futuro. Além disso, ele argumenta que o sofrimento pode ter um propósito construtivo. Pode ser usado para moldar o caráter, ensinar lições valiosas e levar as pessoas a se tornarem melhores e mais fortes. Mas, embora Eliú traga essa nova perspectiva, ele é firme em uma coisa: Jó está errado em acusar Deus de injustiça. Eliú não afirma saber exatamente por que Jó está sofrendo, mas acredita que desafiar o caráter de Deus é um erro. Ele sustenta que Deus, sendo justo, sempre age de acordo com sua justiça, mesmo quando não entendemos os motivos. Curiosamente, Jó não responde a Eliú. É como se a sabedoria humana, representada pelos amigos de Jó, tivesse atingido seus limites. O debate entre os homens chega ao fim,
e o mistério do sofrimento de Jó permanece sem solução. Mas, em um momento de silêncio e incerteza, algo extraordinário acontece. De repente, Deus aparece. Ele se manifesta em meio a um vento tempestuoso e, pela primeira vez, responde a Jó diretamente. Mas, em vez de dar uma explicação clara sobre o motivo do sofrimento, Deus começa de uma maneira inesperada. Ele desafia Jó, não pelas acusações em si, mas pela presunção de que Jó, com sua limitada experiência humana, poderia entender a imensidão do universo e a complexidade de como Deus governa todas as coisas. Deus leva Jó em uma viagem pelo cosmos, fazendo-lhe perguntas profundas sobre a criação e a ordem do universo. Ele pergunta a Jó se ele estava presente quando a terra foi criada, ou se já comandou o nascer do sol. Jó sabe como as constelações foram organizadas? Ele já teve o poder de controlar o clima, a chuva ou o vento. Em cada pergunta, Deus revela a vastidão e a complexidade do mundo, destacando que, enquanto Jó tem uma visão limitada, Deus enxerga todos os detalhes intricados do universo. Mas Deus não para por aí. Ele continua descrevendo criaturas do mundo natural, desde o comportamento dos leões nas montanhas até a maneira como as cabras selvagens dão à luz. Ele fala sobre os padrões de caça dos falcões e a liberdade dos jumentos selvagens. Tudo isso parece desconcertante à primeira vista, mas há um ponto claro emergindo dessas descrições. Jó e seus amigos estavam tentando entender a justiça divina a partir de uma perspectiva muito estreita, limitada por suas próprias experiências. A verdade, segundo Deus, é que o universo é vasto, misterioso e incrivelmente complexo. Há mais coisas acontecendo no cosmos do que qualquer ser humano poderia imaginar. E à luz disso, Jó não está em posição de fazer grandes acusações sobre como Deus deve governar o mundo. O que parece injusto ou inexplicável para nós, visto de nossa limitada perspectiva, precisa ser interpretado dentro de um contexto muito maior e mais profundo. Depois dessa revelação, Deus desafia Jó com uma pergunta crucial: se ele gostaria de governar o mundo por um dia. Será que Jó estaria pronto para punir cada maldade e injustiça de forma imediata e precisa? Deus deixa claro que manter a ordem e a justiça em um mundo tão vasto e complexo é muito mais difícil do que parece. A justiça nunca é tão simples ou preto no branco como Jó e seus amigos imaginavam. Para concluir sua lição, Deus descreve duas criaturas extraordinárias, o Behemote e o Leviatã. Essas criaturas não são simples animais como um hipopótamo ou um crocodilo. Em vez disso, elas representam forças primordiais e perigosas, símbolos do caos e da desordem que existem no mundo. Mas, surpreendentemente, Deus não as vê como malignas. Ele está orgulhoso dessas criaturas, mesmo reconhecendo que elas são perigosas e imprevisíveis. O ponto final de Deus é claro. O mundo é bom, mas também é repleto de forças imprevisíveis que estão além da nossa compreensão. O mal e o caos não são sinais de que Deus perdeu o controle. Eles são partes de um mundo que, apesar de ser bom, é complexo e desafiador. O ponto crucial da resposta de Deus a Jó é que o mundo criado por ele é sem dúvida maravilhoso, mas também cheio de mistérios e perigos. O mundo é repleto de ordem e beleza, mas também de forças caóticas, como as criaturas fantásticas, o Behemote e o Leviatã, que personificam o caos e o perigo. E no coração de tudo isso surge a grande pergunta: por que existe sofrimento no mundo de Deus? Deus, surpreendentemente, não oferece uma resposta direta. Ele não explica por que ocorrem desastres naturais, ataques de animais selvagens ou injustiças humanas. O que ele revela é algo mais profundo. O mundo em que vivemos é complexo, vasto
e, de certa forma, imprevisível. Não foi projetado para eliminar completamente o sofrimento. Essa é, na verdade, a resposta de Deus. O sofrimento faz parte da realidade desse universo incrivelmente vasto e maravilhoso, mas nem sempre seguro. Jó, que questionou a justiça de Deus, recebe uma resposta inesperada. Deus aponta que Jó simplesmente não tem conhecimento suficiente sobre o funcionamento do universo para fazer exigências ou acusações sobre a justiça divina. Jó havia pedido explicações detalhadas, mas o que Deus realmente pede de Jó é algo diferente: confiança em sua sabedoria e em seu caráter. Diante da majestosa resposta de Deus, Jó finalmente entende a extensão de suas limitações. Ele responde com humildade, admitindo que ultrapassou seus limites. Com arrependimento sincero, ele se desculpa por suas acusações e reconhece que seu entendimento era limitado demais para questionar a sabedoria divina. Então, de forma repentina, o livro se aproxima de seu final com um epílogo breve. Deus condena as ideias dos amigos de Jó, dizendo que eles estavam errados. As noções simplistas que eles apresentaram sobre a justiça divina não capturavam a verdadeira complexidade do mundo e nem a profundidade da sabedoria de Deus. Em contraste, Deus afirma que Jó falou corretamente sobre ele, o que pode soar surpreendente, considerando que Jó havia feito acusações erradas. Mas o que Deus valoriza é a honestidade com que Jó trouxe sua dor e suas emoções para diante de Deus. Ele queria conversar diretamente com Deus e, através dessa luta, chegou à verdadeira forma de processar seu sofrimento: a oração. No final, Jó tem sua saúde restaurada, sua família e suas riquezas são multiplicadas, não como uma recompensa por seu comportamento, mas como um gesto generoso de Deus. A restauração é um presente imerecido, dado por pura graça divina. E com isso, o livro de Jó se encerra. O livro, no entanto, não oferece uma solução fácil ou uma resposta definitiva para a questão de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Em vez disso, ele nos convida a um caminho diferente, a confiar na sabedoria de Deus quando enfrentamos o sofrimento. Tentar entender as razões por trás de tudo pode nos levar a simplificar a complexidade de Deus, como os amigos de Jó fizeram, ou a acusar Deus, como Jó fez, mas com uma visão limitada. A grande lição do livro é um convite à honestidade diante de Deus. Trazemos nossas dores, nossas perguntas e até nossas frustrações para Ele, sabendo que Ele se importa e que sua sabedoria é infinitamente maior do que podemos compreender. E no final, é disso que o livro de Jó realmente trata. Se você encontrou valor nesta incrível jornada pelo livro de Jó, ajude-nos a continuar compartilhando essas histórias bíblicas e lições profundas com o mundo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe seu super obrigado nos comentários. A sua contribuição nos ajuda a continuar espalhando essas mensagens poderosas. E lembre-se, podemos não ter todas as respostas, mas podemos confiar na sabedoria de Deus. Até o próximo vídeo.